Boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir. Também espero que, entretanto, grande parte das pessoas que se inscreveram para este webinar, já tenham conseguido, entrar. E, desde já, o meu agradecimento pela participação neste webinar dedicado ao tema uso eficiente da água integrado no PRR, Redes Susterra, Redes para a Promoção de Práticas Sustentáveis em Sistemas Agrícolas com Impacto nos Territórios. Muito obrigada, de facto, aos nossos oradores convidados, neste caso ao António Henriques da Westfália, nosso parceiro deste PRR, e também ao Filipe Conceição, da UBEL, pela sua exposição em termos de solução para aquilo que é a temática do uso eficiente da água, neste caso para controle da geada. Cabe-me a mim fazer uma breve introdução relativamente ao que é o Rede Susterra. O Rede Susterra não é mais do que um PRR no âmbito dos territórios sustentáveis, perfeitamente alinhado com a estratégia do Prado ao Prato, com a biodiversidade 2030, o Pacto Ecológico, polinizadores, ecorregimes e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, portanto, no fundo, é um PRR que surge perfeitamente alinhado com aquilo que são as políticas e as orientações em termos europeus e que dá continuidade ao trabalho desenvolvido em projetos anteriores, em que o foco era o solo, o foco tinha a ver com a biodiversidade, neste caso concreto, a polinização em fruteiras, e, portanto, com este Rede Susterra, efetivamente, procuramos aqui termos territórios muito mais sustentáveis e tudo aquilo que são as práticas realizadas nos vários sistemas de produção também muito mais abrangentes em termos de maior eficácia para uma maior sustentabilidade desses mesmos territórios. Para aqueles que tenham interesse e curiosidade, podem ver aqui a página dedicada ao projeto, com o endereço do projeto, redesusterra.webnode.pt, onde poderão ter acesso a toda a informação e acompanhar os diversos trabalhos e atividades, tarefas, ações de divulgação que foram desenvolvidas no decorrer deste projeto, que teve início em outubro de 2022 e terá o seu fim, a sua conclusão, em dezembro de 25. Portanto, já este site, esta página dedicada ao projeto, já constitui um excelente repositório com informação daquilo que poderão ser os territórios sustentáveis e territórios sustentáveis que enquadram efetivamente um conjunto vasto de culturas. Este PRR que procurou dar resposta, peço desculpa, já avancei um slide para a frente. Este PRR procurou, de facto, dar resposta àquilo que eram as necessidades de ter territórios mais sustentáveis, procurou, de facto, restabelecer aquilo que são os serviços ambientais do próprio sistema produtivo, tornando-os mais resilientes e com uma maior sustentabilidade. No fundo, aquilo que se pretende é, a partir de valores naturais que suportam os próprios serviços ambientais, com a sua atividade agrícola, mas, por outro lado, também esses próprios serviços contribuem para uma maior resiliência e sustentabilidade desses mesmos territórios. Este Rede Susterra é, de facto, um projeto, um PRR muito vasto, com 20 entidades parceiras, é de facto um projeto muito extenso, não só em número de entidades parceiras, como recursos humanos que envolve, mais de 40 recursos humanos que envolve, com 8 culturas essas que estão distribuídas desde a região centro do país, na zona do Fundão, dedicada às peronóides, como na zona do oeste, com as pomóides, maçã e pera. Também temos o abacate em Alcácer. Temos, de facto, os horto-industriais na zona do Ribatejo,
desde a cenoura, o milho, a batata, o tomate. E ainda na zona do Fundão, estava-me a esquecer, também temos as cerejas. Portanto, é efetivamente um projeto muito vasto, com entidades do Sistema Científico e Tecnológico, nomeadamente a Escola Superior Agrária de Santarém, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Coimbra com o Centro de Ecologia, o INEAV, com o Polo de Inovação dedicado à fruticultura em Alcobaça, a FNOP aqui com um papel importante a fazer a divulgação dos resultados que saem nestes diversos campos, porque no âmbito de todos estes parceiros foram instalados campos piloto que foram monitorizados e a partir do qual foi feito um levantamento em termos de tornar esses mesmos campos muito mais resilientes e sustentáveis, tendo sido desenhado um plano para a intervenção nos mesmos, e é nesse sentido que também temos aqui um parceiro que contribuiu para algumas dessas soluções que foram implementadas em alguns desses campos, nomeadamente o parceiro responsável pelo desenvolvimento à medida destes mesmos sistemas produtivos de soluções biodiversas, quer para cultura de cobertura, quer para revestimento, no caso das culturas perenes. Efetivamente, este Rede Susterra tem como objetivo geral implementar a adoção de práticas melhoradas que contribuirão para o regime de produção mais sustentáveis e procurar valorizar, quantificar de algum modo os serviços ambientais dos ecossistemas. Precisamos cada vez mais de ter indicadores que permitam de algum modo servir de base para políticas futuras em termos de apoio àquilo que são os territórios e as produções mais sustentáveis. Este PRR tem a ambição, se é que assim se pode dizer, de tornar estes sistemas produtivos mais sustentáveis, e para isso tem a ver com a integração de conhecimento. Conhecimento esse que, apesar de existir, e para alguns dos presentes que eventualmente conhecem o projeto ou que acompanharam as atividades no decorrer deste projeto, dizem, mas nem todas as coisas que foram apresentadas neste PRR representam inovação. Efetivamente, a grande inovação está em articular todo o conhecimento e toda a informação disponível de forma a alcançarmos o nosso objetivo maior, que é termos os nossos territórios cada vez mais sustentáveis e em equilíbrio. Nesse sentido, procuramos, de facto, ter a integração de conhecimento para reduzir o risco, o uso e o risco com os inputs de síntese, incrementar soluções de ecologia funcional, muitas das vezes já temos a percepção das mesmas, mas não sabemos como é que elas podem ser integradas de forma eficaz, de forma a ser uma mais-valia para o próprio território, para o próprio sistema produtivo. E depois não podemos deixar de esquecer um outro parâmetro que é fundamental, um fator indispensável aos sistemas produtivos, que é a água. Portanto, como otimizar o uso eficiente da água. E é nesse contexto que se insere efetivamente aqui o trabalho que foi desenvolvido no âmbito da Westfália, no qual foi feita uma avaliação prévia daquilo que era o sistema existente na exploração da batata, e o qual requer, para além de água para rega, mas também para o controle da geada. E foi nesse sentido que foi feito o trabalho e toda esta parceria envolvendo a Westfália, e é isso que nós hoje vamos apresentar. Ainda antes de passar a palavra aqui ao colega António da Westfália, que nos irá falar um bocadinho naquilo que é a utilização da água para o controle da geada, só vos relembrar que toda esta informação vai poder estar disponível no site do projeto e, portanto, podem sempre consultar assim que considerarem pertinente. António? Está visível? Sim. Mete só em modo de apresentação? Assim está? Tá.
Ok, boa tarde a todos. O meu nome é António Vilarinho Henriques. Estou aqui em representação da Westfalia Fruit, e vim falar um bocadinho sobre o ponto de vista prático do uso eficiente de água no controle da geada, no âmbito do projeto Rede Susterra. Pronto, como a Ana já disse também, este projeto tem o objetivo de promover práticas agrícolas sustentáveis, fomentando a sustentabilidade do solo e da água e a coesão dos territórios, enquadrados aqui no Pacto Ecológico Europeu e na estratégia do Farm to Fork. Uh, Portanto, este projeto, a nossa parte enquadra-se aqui em duas linhas de ação. A linha de ação para sistemas de produções mais sustentáveis e para práticas agrícolas, com o intuito de desenvolver e adotar práticas que sejam integradas em toda a sustentabilidade, tanto agrícola como ambiental e económica. Mais concretamente, vou falar aqui um bocadinho da atividade A3, que é o uso eficiente da água no combate à geada. Isto porque o abacateiro é uma cultura bastante sensível à geada, e temos atualmente o sistema de combate à geada que utiliza o sistema da expressão, embora seja mais eficiente do que por exemplo, os aquecedores. É um sistema que implica colocar água em cima de uma cultura em pleno inverno, em que esta cultura não necessita desta água e que muitas vezes nos faz falta na altura do verão. E então temos que arranjar aqui vias de tentar minimizar aqui os danos e utilizar mais eficientemente a água. Um, com isto pretendemos automatizar o sistema de anti-geada com sensores de detecção do risco de geada, integrar arranque e paragem automáticas do sistema para minimizar os desperdícios, implementar sistemas de alarme e filtragem automatizada, promover a eficiência hídrica e energética alinhada com os princípios de sustentabilidade e inovação tecnológica. O que é que isto é na prática? A nossa exploração possui cerca de 300 hectares, sendo que metade da exploração está em conservação da fauna e da flora autóctones e outra metade, cerca de 150 hectares, com cultura do abacate. O nosso sistema produzimos aqui várias variedades, a variedade AS e GEM, que são as principais, e depois os polinizadores Green Skin, com variedades de Ettinger, Zutano, Bacon, e Fuerte. Isto é um mapa da exploração em que podemos ver efetivamente o que é que foi feito aqui para gerir esta água da aspersão mais eficientemente. Estas zonas consistem em zonas de abertura da aspersão, que aqui associadas também esta imagem grande com as curvas de nível, ou seja, as zonas mais baixas aqui a corresponderem a áreas diferentes, por exemplo, aqui a área B3 a corresponder aqui a esta mancha, que são zonas mais suscetíveis às geadas, são as primeiras zonas, em que as temperaturas descem mais rapidamente e onde se acumula o ar frio, e portanto o que é que nós fizemos? Fizemos a setorização de toda esta área, certo? Para que áreas como esta B3, permitam, quando ligamos o sistema de rega, permitam que esta área receba água antes de todas as outras, porque esta área é a área que necessita de água mais depressa, ou seja, mais rápido, porque é uma área mais baixa, mais suscetível aos efeitos da geada. Isto também aqui em todas estas zonas, não é? E o que fizemos foi instalar umas válvulas de setorização daqui de todos os setores da expressão, para que umas abram primeiro do que outras e possamos gerir tudo no sistema, tendo em conta as temperaturas que se atingem com sensores no campo em todas estas áreas. Aqui podemos ver, por exemplo, aqui a sequência de arranque. Temos que cada área, temos uma planta em que cada área equivale aqui a um número da sequência de arranque, ou seja, as áreas que arrancam sempre primeiro do que as outras. E temos estas válvulas no campo que permitem esta setorização. Estas são as válvulas ligadas aos sensores e que nós podemos programar. ah, aqui vou pôr, podemos programar no Agronic, no nosso sistema de gestão de rega, para que quando chegam a temperaturas de referência, como por exemplo aqui 1 grau, estes sensores abram estas válvulas primeiro que umas ou que outras. E ao mesmo tempo temos sempre aqui a monitorização 24 sobre 24 horas das temperaturas no campo, que nos permitem fazer a ligação à abertura das válvulas e também olhar com o olho humano, não é? Para perceber efetivamente como é que podemos gerir isto da melhor maneira possível e de modo a aplicarmos o mínimo possível de água para combater os efeitos do geado.
Temos sempre alguém também a supervisionar se o sistema funciona corretamente, se estas válvulas não entopem ou não abrem, ou qualquer coisa, qualquer problema que haja, não é? Até que o gelo derreta das árvores. Pronto, e assim, se tiverem alguma dúvida, estarei aqui pronto para responder. Obrigado. Obrigada, António. Eu ia pedir ao Filipe se, entretanto, faria a sua apresentação e só depois disso é que iríamos abrir um espaço de debate. Certo. Ok, eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Ah, uma breve apresentação do, da solução ao segundo. Nós na Ubel comercializamos uma solução para além dos anti-geadas convencionais, como o António teve a demonstrar, mas nós temos uma solução alternativa que funciona razoavelmente bem aqui para toda a Europa, e especialmente aqui a Península Ibérica, que é os ventiladores anti-geada. E os ventiladores anti-geada têm um princípio de funcionamento muito diferente do anti-geada convencional. O anti-geada convencional transmite o calor da água que está nas reservas da exploração para as flores e as folhas e os frutos durante a época de frio. Ahm, os ventiladores anti-geada funcionam com a inversão térmica, que é procuram o ar quente que se forma à noite. Portanto, o sol aquece, as plantas aquecem, e quando se dá à noite, nos dias frios, isto acontece muito mais até na primavera e um bocadinho no inverno. Ah, o ar quente sobe, o ar frio fica em baixo, e este ar quente é aspirado pelas ventoinhas, e o que os ventiladores fazem é varrem para fora da cultura o ar muito frio da geada, misturando-o com o ar mais quente de camadas superiores. Portanto, isto é só para saberem mais ou menos o que é que os ventiladores fazem. Eles funcionam, ah, os modelos que nós comercializamos a diesel, se bem que há de todos os tipos de fontes de energia, mas o que nós comercializamos é a diesel. Portanto, o que a gente faz é meter um gerador diesel acoplado a uma torre que tem uma ventoinha lá em cima, e que, pelo efeito Venturi, e por efeito rotacional, elas rodam 360 em 2 minutos, elas acabam por empurrar para fora das culturas todo o ar frio. Ahm, aqui mostrando aqui só o problema aqui. Ah, Portanto, ahm, nós somos o representante na Península Ibérica desta marca, da Frostboss, que ah, na Europa e na Ásia é número um, na América não é. Isto, apesar de aqui em Portugal ser uma tecnologia inovadora, portanto, os primeiros clientes, como a Westfalia e outros clientes aqui no Algarve, na zona da Comporta e até na zona do Fundão, já têm. Mas isto não é uma tecnologia nova, isto é uma tecnologia que já leva mais de 30 anos de existência, bem comprovada, extensivamente usada nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, e está um bocadinho por expansão agora, um pouco por toda a Europa, mas aqui para a Europa é realmente uma tecnologia inovadora. E falando aqui um bocadinho no que é que estas tecnologias implicam que por cada 6, 8 hectares se instale um equipamento de teste. Estes equipamentos têm um PVP aproximadamente alguns pelos 60 mil dólares cada unidade.
Em termos de custos de investimento, são quase equiparáveis aos anti-geadas convencionais. Nos anti-geadas convencionais temos que ter mais armazenamento de água, mais tubagens, mais bombagens, mais aspersão, e não têm os riscos que os anti-geadas convencionais têm de falta de água, corte de água, congelamentos e excesso de água nas plantas, nas raízes e até no acesso dos terrenos. Hum, Isto só para terem uma ideia dos equipamentos que estamos a falar: torres com 10 metros de alturas com 4 ou com 5 lâminas. As de 5 lâminas são usadas por questões de ruído. Têm a mesma eficácia, têm a mesma eficiência, têm os mesmos consumos, ah, e, e só se usa as de 5 pares quando temos vizinhos ao pé, quando estamos com problemas de ruídos com vizinhança. E para verem, estão aqui os consumos de combustíveis por hora. Isto tem um motor diesel Perkins, até vou aumentar para, para apresentar. Com 4 pares gastam 21 litros hora, com 5 pares até uh, gastam 20 litros hora. Portanto, um motor Perkins, 150 cavalos e muitos baixos consumos. Cuidados a ter com isto. Isto, como qualquer equipamento tecnológico, tem que se ter boa manutenção. Tem que se cuidar do equipamento que se adquire, mas aqui também é parte do serviço que nós fazemos, e é por isso que temos esta representação, é que instalamos e damos a correta manutenção. Ana, eu não tenho muito mais para apresentar. Isto foi só uma pequena e breve introdução para quem podia não conhecer a solução. Se é da minha vez, e estou aberto a qualquer questão quando for o momento. Obrigada. Eu vou colocar, ainda antes de passar a oportunidade de abrir as questões para os participantes que se encontram online, eu gostaria de colocar uma questão, primeiro de tudo, ao António Henriques, tendo em conta que o sistema que tinham inicialmente como controle da geada era por expressão, o que é que vos levou efetivamente a mudar para um outro sistema alternativo? Pronto, estamos atualmente no processo de mudança para um sistema alternativo, não é? Que é este sistema falado pela UBEL, e o que nos levou principalmente à mudança é a garantia de que teremos menos perdas de produção associadas a este sistema, um melhor funcionamento, mais eficiente do sistema, e segundo, a escassez da água e o facto de que a água é um recurso aqui muito precioso e que é muito necessário para o verão, e o facto de podermos utilizar menos água no combate à geada quando a planta e o solo não precisam. Ok. E agora remando o Filipe, e depois sim, depois tentarmos abrir aos participantes online. Da vossa parte, enquanto empresa que representa este sistema, como disseste, não sendo uma inovação, é mais uma alternativa, e de acordo com aquilo que é o vosso conhecimento dos diversos sistemas anti-geada, o porquê é esta alternativa naquela zona? Isto tem sempre a ver com o investimento que nós temos, a quinta, a exploração que nós temos. Há explorações pequenas, não aqui em Portugal, mas outros sítios que eu já visitei e vi, como por exemplo na Nova Zelândia, que uma exploração pequena tem uma torre anti-geada a fazer-lhe proteção. Mas tipicamente aqui na Península Ibérica, pequenas explorações não têm rentabilidade por hectare de instalar uma solução anti-geada por ventoinha. E aí um sistema anti-geada convencional faz mais sentido. Em regra, como quase toda a Península Ibérica, especialmente do meio, de latitudes de meio para baixo, sofre gravíssimos problemas de falta de água.
ah, para explorações muito grandes, e tendo em conta que, por exemplo, a Westfália não é a maior exploração que há na sua vizinhança, é necessário ter reservas de água enormíssimas para se ter o combate à geada durante o inverno e a primavera. Portanto, em termos de impacto ambiental, a escolha de ter um ventilador anti-geada que o que gasta é a manutenção e o diesel, é uma escolha muito ambiental. Para além de fazer sentido económico, porque para obras grandes, para quintas ou explorações com largos hectares, centenas a milhares de hectares, um anti-geada para cobrir tamanhas distâncias é exponencialmente mais caro do que para pequenas. Portanto, o custo em bombagem, o custo em condutas é exponencialmente maior para quintas muito grandes. Então, quanto maior é a nossa quinta, mais sentido económico só em CAPEX e OPEX faz sentido os ventiladores anti-geada. Além do mais, que há todas as outras questões que se prendem com os danos causados nas culturas quando há falhas no anti-geada convencional. Se os tubos congelam, causam rupturas e não se protege as plantas. Se há falta de água, não se protege as plantas. Se há excesso de água, acumula-se demasiado gelo nos galhos e os galhos perdem-se danificando e havendo perda de produção. Portanto, há muitos problemas que um anti-geada convencional pode causar, e o mais grave de todos é se acaba a água a meio de uma rega, se a geada ainda não acabou e a água da nossa charca acaba-se, o que nós estamos a fazer é literalmente a matar a planta, a provocar-lhe necrose imediata. Com o anti-geada por ventoinhas, já não há estes perigos todos. Há limites também. Se vem uma geada negra, como daquelas que vêm uma vez a cada 50 anos, aí não há sistema que vá salvar a produção, nem o anti-geada convencional, nem o por ventilação. Ana, eu termino por aqui, mas se quiseres, tenho mais 3 horas que podia continuar a falar do tema. Eu não sei, vou desafiar os participantes, se quiserem colocar alguma questão, que estejam completamente à vontade, podem não fazer levantando a mão ou colocando a questão no Key and Answer, se quiserem, se assim o entenderem. Não me parece que neste momento tenhamos alguma questão. Eu colocaria uma questão antes de passar, para depois pedir inclusivamente a participação aqui, se fosse possível, do meu colega Rafael. Na tua apresentação, Filipe, falaste que tem algum impacto em termos sonoros. Quando fizeste essa referência com os ventiladores com impacto sonoro, estamos a falar de que tipo de impactos? Nós temos os estudos feitos pelo fabricante e também temos alguns estudos de impacto ambiental sonoro feito por clientes nossos. E isto mais ou menos, a regra de ouro tem a ver com isto. Uma torre de 5 pás a mais de 300 metros de distância vai-se ouvir, mas se entrarmos dentro de casa e fecharmos as portas, já não se vai ouvir. Portanto, tem esta regra de 3 simples, porque aquilo são realmente pás muito, muito grandes, a rodar a muito, muito alta velocidade. Portanto, quando se está ao pé da torre, é como estar-se ao pé de um helicóptero. É literalmente o mesmo nível de ruído, tendo que ele já está a 10 metros acima de nós. Portanto, já não é igualzinho a estar-se lá no helicóptero. Mas é uma preocupação muito, muito grande quando se faz o estudo da localização destas torres, porque tem que se olhar para a deriva catabática, tem que se olhar para onde é que o frio escorre e onde é que o frio para dentro de uma quinta. Existem as localizações ideais, portanto, idealmente tem que ficar ali, mas depois tem uma série de outras preocupações. Não é só a do som, mas é também a acessibilidade
às manutenções futuras da torre que têm que ser tidas em consideração. Portanto, quanto mais perto de um caminho de acesso estiver, melhor. E isto tem que se jogar com a sua máxima eficácia, com a localização de casas residenciais de vizinhos e com os acessos. E é este binómio que tem a ver com as preocupações que devemos a ter na instalação, para que tenhamos uma instalação sem problemas e sem problemas sequer legais, não é? Nós conseguimos atuar na legalidade. Ok, nós temos aqui algumas questões que foram colocadas. Qual o efeito deste sistema com ventoinhas, na biodiversidade? Portanto, quando falamos em biodiversidade, não só de auxiliares, mas podemos falar também em aves, em algumas aves que são importantes no controlo de alguns insetos, nomeadamente, por exemplo, aves que nos podem combater lepidólogos, por exemplo, ou Ora ratos. bem, Pensarmos, ahm, não sairmos daquilo que é um pomar só de abacate, que é este caso concreto, mas se formos para outro tipo de fruteiras, por exemplo, em que os ratos podem ser uma praga e as aves de rapina, que possam existir na zona, no território, podem ser importantes como predadores bom, desses mesmos ratos. Ana, respondendo aqui à questão do Rafael, às três questões, as três questões estão até interligadas. Eu começo só por dizer que eu sou engenheiro eletrotécnico, não sou biólogo, portanto a minha resposta vai carecer de algum glamour científico na parte da biologia, pá, mas estou envolvido com a agricultura e sei muito bem do que é que estamos a falar da biodiversidade e dos auxiliares e do impacto que eles têm na saúde das produções. O que eu posso dizer é o seguinte: estes sistemas atuam principalmente e quase exclusivamente de noite, nas últimas horas da madrugada. Quando eles atuam, ahm, o efeito que eles têm de vento, tanto a torre aos 10 metros de altura, a ventoinha aos 10 metros de altura, ah, a puxar ar por efeito de ventoinha, ar por arrasto, e a jogá-lo direcionalmente para a frente e um bocadinho para baixo, aquilo tem um efeito significativo na canópia das plantas e vê-se mesmo o restolhar das folhas. Portanto, quando a ventoinha está a apontar numa direção, vê-se mesmo nessa direção todas as folhas a restolharem. Hum, o impacto que isto tem algum impacto no sentido que até há zonas aqui da Europa onde está a ser usada estas ventoinhas, não só para proteger durante o frio à noite, mas também para fazer a seca do orvalho matinal. Portanto, isto ajuda rapidamente a secar as plantas. Sim, eu tenho certeza que isto espalha um bocadinho as auxiliares, mas não as elimina. Isto não é um anti-auxiliares. Elas rapidamente uh, voltam porque supostamente são poucas horas no final da noite, mesmo junto ao amanhecer, que é o típico tipo tempo de geada. Portanto, poucas noites por ano, poucas horas em cada noite. Isto não tem impacto real na biodiversidade dos auxiliares. Segundo a opinião de um engenheiro eletrotécnico. Eu não sei se o Rafael poderá ligar o microfone e efetivamente dar aqui alguma resposta, uma vez que o Rafael é biólogo e podia-nos aqui dar um bocadinho também o ponto de vista daquilo que é em termos de biologia. Não sei se ele tem essa disponibilidade. Sim, estão a Olá, ouvir-me? Rafael. Sim, sim, sim. Boa tarde, boa tarde. Ahm, antes de mais, não me estão a ver, é isso? Ok, Não estamos a ver, mas sei se ok, está. ok. Antes de mais, agradecer, a vossa explicação foi muito útil, porque realmente eu sendo de uma área diferente, não tinha a percepção de algumas questões mais técnicas, como é que era possível fazer e implementar esses sistemas neste caso, no abacate. A minha. Rafael, deixa-me só dizer-te, isto serve para o abacate, mas serve para qualquer Sim, tipo de exato. pomaricultura. Exato, 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 exato. Sim, sim, sim. Sim, neste caso.
falar o abacate, que é a cultura que estamos a falar, mas dá para todas as outras, como é óbvio. Ah, a minha questão, sendo biólogo e trabalhando com esta parte dos auxiliares importantes para as culturas, era exatamente nesse sentido. Obviamente que isto é uma coisa pontual. eh, o, a, a utilização, o seu funcionamento, digamos assim, é uma coisa pontual. Um, Eventualmente, para os auxiliares mais pequenos, poderá ter algum efeito, mas ele também será pontual. A minha questão tinha mais a ver até com a questão de espalhar, ser um ponto para espalhar algumas doenças, principalmente se calhar alguns fungos, que possam afetar a cultura do abacate. De qualquer das formas, também não percebo muito a cultura do abacate, se calhar também não é a cultura que sofra mais com essa questão de doenças fúngicas, mas transpondo esta tecnologia para outras culturas, e aqui estou a pensar eventualmente em pomódias ou em pronódias, onde essas doenças fúngicas são mais significativas ou podem ser mais significativas. eh, se tem registro, se existe algum estudo de quem desenvolveu esta tecnologia sobre esse aspecto. Ou melhor, até pode controlar, não quer dizer que seja negativo, até pode controlar melhor de alguma forma, uma vez que existe menos umidade nas árvores, nas folhas, principalmente, ou até nas flores, até pode ter um efeito benéfico. A minha pergunta é no sentido perceber que efeito, se é bom, se é mau, e a que nível. É mais nesse Na sentido. Europa eu Se tenho me um conseguem caso. ajudar. Na Europa eu tenho um caso conhecido de influência positiva, que é o caso das vinhas em França, onde eles também aplicam isto, e que eles estão a usar inclusivamente os ventiladores para, ahm, para secar de manhã, para secar no amanhecer, para secar o orvalho das vinhas. Portanto, neste aspecto, eles estão a fazer uma segunda utilização do equipamento exatamente para prevenir doenças. Ou Exatamente, seja, ok. só que, desculpa, Rafael, portanto, nesse caso que estavas a referir, Felipe, significa que estão a utilizar os ventiladores para reduzir o número de horas de folha molhada e, consequentemente, um dos fatores que contribui para o desenvolvimento, eventualmente, de milho na vinha. Sim. Nós temos aqui em Portugal um estudo que gostávamos de fazer porque já temos clientes em cereja, na zona do Fundão, com torres instaladas e estamos a instalar mais. E a questão da cereja que também fica com o orvalho e depois a Uhum. própria cereja estala com a água e o Rachadinho. frio. Sim. Ah, Estamos a estudar a hipótese de fazer ensaios para mitigar esta perda de qualidade na produção, fazendo Interessante, o sim. uso dos ventiladores nas épocas onde houver mais orvalho. Só por curiosidade, uma coisa mais técnica, eventualmente vocês disseram, mas eu posso não ter apanhado. Qual é a velocidade do vento que estas ventoinhas conseguem projetar? Sabem, não? Ah, Bom, deixa-me lá ver Dependerá, se. dependerá de alguns fatores, como é óbvio, mas haverá ah, eventualmente algum número de referência, se calhar, não? É assim, eu não tenho aqui exatamente a velocidade do vento que é projetado, mas é bem, 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 bem grande. Aquilo faz à vontade ali uns 15 a 20 quilómetros à hora, mas o que eu te posso dizer é que, dependendo da localização, acima dos 10 ou dos 12 quilómetros de vento natural, estas torres não funcionam, porque a Ok, essa, era isso. a, a Exato. essa velocidade, a essa velocidade, tu já não tens geada. Exatamente. Sim, 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 sim. Portanto, acima do. E também há aqui o perigo, não é? Como elas rodam a muito alta velocidade, se houver já bastante vento, entra-se em stress mecânico e em perigo de ruptura das pás. Exato, ok. Ok. Portanto, que é outro perigo.
Portanto, o nosso fabricante não tem problemas de fabricação, mas há outros fabricantes na Europa que têm histórico de pás a romperem-se. E quando tens uma par, e isso eu posso dizer e até te posso mostrar se que está aqui, até te posso mostrar este dado, o que eu quero mostrar é isto. Que o motor está a rodar a 1800 rotações Uhum. e o ventilador lá em cima está a rodar, no caso das 4 pás, a 418 rotações por minuto. Portanto, 4 pás daquelas, 418 rotações por minuto, Ainda. é uma coisa muito, muito impressionante. Portanto, era só isto que eu queria mostrar. Uhum. Ok. Ah, Obrigado. provavelmente escapou-me. A que altura é que estes passos vão estar? 10 metros. 10 metros. Portanto, as pás ainda têm 2,5 metros de comprimento, portanto, a ponta da pá vai estar a 12,5 metros, 13 metros, de altura. Ok. Inevitavelmente temos que ir ao António para colocar uma questão. O facto de terem optado por outros sistemas para controle da geada passou inevitavelmente pelo facto de precisarem fazer uma gestão mais eficiente da água. Para além de também já provavelmente verificaram mais dias de geada do que aquilo que era expectável, o que significava que tinham que recorrer ao sistema com os aspersores e aumentar, e consequentemente registavam um aumento de problemas fúngicos ou não. Sim, também em relação aos dias de geada é algo muito imprevisível, que varia de ano para ano, não é? E temos de estar sempre prontos para isso. E em relação aos problemas fúngicos, mais concretamente a fitóftora, é um problema muito grande aqui no abacate e uma das grandes razões é o encharcamento das raízes, que é basicamente a grande causa da influência do fungo. E é algo com que ano a ano lutamos e isto é basicamente um tiro no pé que estamos a dar ao permitir que as raízes das plantas estejam num ambiente completamente encharcado, grande proliferação do fungo. Portanto, isto, para além de tudo o que eu falei antes, a questão dos fungos também é bastante importante. Sim, porque a utilização do sistema anterior iria promover, sempre que era acionado, a um período de encharcamento do sistema radicular e, consequentemente, a probabilidade de agravar o sistema, agravar a ocorrência de fungos de solo, nomeadamente de Phytophthora. Exatamente. Portanto, a alternativa, mais um motivo, além de uma gestão eficiente da água, mais um motivo, as questões fitossanitárias. Mais uma vez questionava se alguém dos presentes tem alguma questão que pretenda colocar a alguns destes aos nossos dois Há, oradores. há aqui Temos uma uma pergunta de questão. um L. Silva, desconfio que seja o Luís Silva. Está, sim, senhora, tens toda a razão. Os Qual o custo e custos, qual a área que consegue controlar? Bom, eu vou de novo partilhar aqui este, este quadro exatamente onde a gente estava, onde se vê aqui que o cobertura, ahm, tanto das de 4 pás como das de 5 pás, cada torre cobre em volta de 6 a 8 hectares. Isto numa forma que parece numa forma em ovo ou de gota d'água, ah, com a cauda da gota com a parte mais fina a apontar para baixo por onde escorrer a deriva catabática. Portanto, ah, a torre faz um movimento circular à sua volta, e tem mais influência ou consegue chegar mais longe para onde a própria deriva catabática escorrer. Custos variam, variam muito de fabricantes e modelos. Nós temos mais ou menos isto, dependendo do número de ventiladores instalados de uma só vez.
A fábrica pode dar melhores preços para números mais elevados, mas a métrica, e se fores perguntar ao mercado, ao chat GPT e tudo mais, ele dá uma informação que até é bastante correta. À volta de, à volta de 60 mil, deixa eu cá ver, 60 mil dólares por, 60 mil euros por ventilador. E isto serve para cobrir 6 a 8 hectares. Uh, os custos de CAPEX para áreas desta natureza são iguais entre anti-geada convencional e ventiladores. Para áreas muito, muito grandes, os ventiladores chegam a ser metade do preço devido aos custos em valas, tubagens, bombagens cada vez maiores e charcas cada vez maiores. Portanto, 60 mil euros para uma solução simples, para uma quinta pequenina de 8 hectares. E, e, e é isso, cobertura e custos. Ah, quando há a referência de 6 a 8 hectares, aqui a minha dúvida é, no caso da exploração de Westfália, e pela localização geográfica que temos um território que é mais ou menos plano. Quando falamos em 6 a 8 hectares, e pensando naquilo que é a geografia, por exemplo, do oeste, mantemos na mesma essa a área de 6 a 8 hectares por cada torre? Sim, 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 sim. Ah, eu, por acaso, até conheço o plano de implementação da Westfália e normalmente quando nós fazemos o desenho, nós fazemos o estudo da implementação das torres, o que a gente faz é sempre procurar as linhas de deriva, portanto, as linhas gravíticas e também dos ventos predominantes. Tipicamente, onde houver declives, especialmente para linhas de águas, a gente sabe que é aí que é por aí que a deriva catabática vai seguir. E mesmo no caso da Westfália, apesar de ser aparentemente plano, tem socalcos suficientes para causar algumas geadas, mas todo o terreno em si vai caminhar e vai escorrer para uma linha d'água. Que é o típico. O caso da Westfália é um caso bem típico. Nós temos sempre, enquanto houver planícies, não há problema de instalar os nossos ventiladores anti-geadas. Quando há encostas muito íngremes, não há problema porque aí não há geada, só cá em baixo. Portanto, na nossa experiência, o que temos colocado na zona da comporta tem funcionado tão bem que todos os vizinhos estão agora a adquirir máquinas semelhantes. Porque vem a diferença de não ter, os danos que há de geada de não ter, e onde há máquinas nossas, a diferença que faz é mesmo muito, muito grande. E em tipologias completamente planas, não tem problema, funciona na mesma. Ok. Estamos a misturar ar quente lá de cima com ar cá em baixo e elas acabam por jogar umas para as outras e umas ligam primeiro porque ficam frias primeiro e empurram esse ar mais frio para as outras ligam e jogam o ar embora. Portanto, mistura-se ar quente lá de cima com ar cá de baixo e elas encarregam-se de empurrar o ar frio para fora. Uhum. Era muito interessante se em zonas produtivas pudéssemos ter quase que a integração de várias torres para cobrir uma área abrangente, no sentido de proteger as culturas contra a geada. Ou seja, a geada não é só um problema que ocorre na parcela de A, B ou C, mas é muitas das vezes que ocorre a nível de uma determinada zona. E, portanto, se em termos de instalações futuras houvesse a possibilidade de fazer uma análise, pudesse integrar o posicionamento de outras torres, não é? Seria vantajoso para toda uma determinada região, provavelmente. Tem um efeito local, portanto, aquilo são umas centenas de metros para um lado, umas centenas de metros para o outro.
mas quando a gente tem sítios onde há afunilamento dos terrenos, o efeito de um ventilador anti-geada é aumentado. Portanto, aquela única torre vai ajudar a mover muito, muito mais ar para fora do que está antes dela. Ok. Eu acho que os nossos participantes continuam muito calmos. Eu não sei se algum dos participantes online tem alguma experiência com algum sistema de controle anti-geada, independentemente de ser com ventiladores ou de ser com expressor, que eventualmente possa partilhar. Evidentemente que não tem que ser na cultura do abacate. A cultura do abacate foi efetivamente uma das culturas dos campos piloto que nós abordamos no âmbito do Reto dos Terra, mas também temos uma panóplia vastíssima de outras culturas, nomeadamente a cereja, e está aqui a PIME, não sei se eles querem eventualmente falar alguma coisa em relação à importância dos sistemas de controle anti-geada, uma vez que a Amazônia, que também é bastante fustigada pelas geadas. Nas cerejas, as perdas por geadas são algumas e por pássaros são imensas. E este sistema também faz afugentar pássaros? Não. Quando está ligado, mas era Só preciso, quando está era ligado. preciso ligá-lo para isso. Mas isso, quanto aos pássaros, temos outras soluções interessantes e inovadoras. António, não sei se queres falar um bocadinho mais nas vossas expectativas em relação a este sistema, o que é que vocês esperam efetivamente de poupanças ou de melhor gestão em termos de território, do vosso território, em termos de sistema produtivo mais sustentável e até um bocadinho para desmistificar um bocadinho consumo de água pelo abacate, que toda a gente diz que é que é muito elevado e que se calhar não é tão elevado quando comparado com outros sistemas produtivos citrinos, por exemplo. Exatamente. Com isto prevemos a redução do consumo de água, porque é uma grande parte da água que estamos a aplicar, é uma água que é meio de anti-geada, ou seja, não é uma água que é necessária. E com isto que possamos crescer plantas mais saudáveis e em menor stress durante o verão, porque conseguimos poupar esta água que durante o inverno estamos a utilizar, que na realidade, por um lado, está a prejudicar as plantas. Isto é o nosso principal objetivo, hum, é este. Portanto, não havendo efetivamente mais questões em relação a esta temática, e tendo em conta que nós hoje estamos com a nossa agenda de transmissões online um bocadinho concorridas, eu agradecia desde já e mais uma vez a disponibilidade por parte da Westfália e por parte também da UBEL de estar aqui a partilhar uma solução para mitigar os consumos de água no controlo da geada, e agradecer também aos colegas que se juntaram online para estarem aqui presentes. Se mais ninguém tiver dúvidas ou alguma questão que queira ver aqui clarificada por alguns dos oradores convidados, resta-me agradecer e até à próxima.